Bom dia. Essa semana está ouvindo os campeões de votos. A gente abre espaço aqui para a política para saber como pensam os nossos representantes a partir de 1º de janeiro do ano que vem. As pessoas que vão criar leis, propor novas leis, fiscalizar o Poder Executivo, atuar no Poder Executivo, enfim, cuidar também do dinheiro que a gente paga aí por meio dos nossos impostos. E no caso da Assembleia Legislativa, o deputado mais votado é o deputado Sérgio Majeski, do PSB, que está aqui no estúdio do Bom Dia. Majeski teve 47.015 votos, reeleito para o 2º mandato. Deputado, parabéns e bem-vindo. Obrigado e obrigado pela oportunidade de estar aqui. O senhor é professor? Isso. Sua principal bandeira sempre foi a educação? Isso. A gente viu no último resultado do IDEB, que mede o desempenho da educação, que o Espírito Santo melhorou, mas melhorou num cenário ainda muito ruim. Muito ruim. A nota do Espírito Santo é uma das melhores do país, evoluiu, mas a nota ainda é muito baixa em relação ao que se espera de uma avaliação de educação, português, matemática principalmente. Como é que o senhor na Assembleia pode contribuir para melhorar a educação aqui do Espírito Santo? Então, Bonella, o IDEB ele tem que ser analisado com cuidado, né? Porque assim, o fato de ter melhorado não significa que houve uma melhoria geral na educação, né? Essas avaliações, chamadas de avaliações externas, elas inclusive são fáceis desses resultados serem maquiados de alguma forma, né? E como você mesmo disse, essa melhora não significa grande coisa, significa que a situação é muito ruim ainda no país inteiro e, por extensão, aqui no estado também. Eu citei o IDEB porque é referência. É referência, com certeza. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, olha só, na verdade, o que a gente precisa, nós não temos que reinventar a roda na educação. Em 2014 entrou em vigor o Plano Nacional de Educação, em 2015 foi aprovado o Plano Estadual de Educação e os planos municipais. E os governos, de forma geral, tanto federal quanto da maioria dos estados, e aqui no Espírito Santo não é diferente, assim como em grande parte dos municípios, estão ignorando o Plano Nacional de Educação e os planos aprovados nos estados e municípios. Então tem que se reinventar a roda. Ali está dizendo o que nós precisamos fazer nos próximos 10 anos para ter um avanço significativo na educação. E as pessoas estão ignorando. Agora, nesse pleito das eleições, se viu isso em nível federal e aqui no estado, que todo mundo ignorou. Ninguém disse, quando falou sobre educação, olha, eu me comprometo com essa meta do plano. Qual é o ponto principal do Plano Nacional de Educação que o senhor acha que não está sendo levado em consideração? Eu acho que existem vários. Eu entendo que nós vivemos uma situação complicada no Brasil, mas, por exemplo, da qualificação dos professores. Aqui no estado chegou a se proibir que professores tirassem licença para fazer mestrado e doutorado. Então, você qualifica como? Se você proíbe a pessoa de fazer a qualificação. Você tem a questão de colocar 100% dos alunos em idade escolar dentro das escolas. Aqui no estado foram fechadas 41 escolas num universo de 61 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola. Então, ainda se foi na contramão. E isso não está acontecendo só aqui no estado, não. Está acontecendo em nível de Brasil. Então, assim, nós temos o norteador. Ele é claro. Mas a situação é muito complicada. Mas então o que dá para a gente perseguir? A questão do financiamento de educação. O Fundeb hoje é o principal fundo financiador da educação. Ele acaba em 2020. Quem está discutindo sobre isso? Então, o próprio Plano Nacional e os planos estaduais e municipais prevêem a criação de uma outra forma de financiamento, que seria o CAC, Custo Aluno Qualidade Inicial. E ninguém está perseguindo, era para ter começado os estudos em 2016 sobre a viabilidade disso para ser implantada a partir de 2022. E o que o senhor pretende fazer então, deputado, para mudar isso? Nós vamos continuar cobrando, porque assim, na verdade, isso são ações que têm que partir do Executivo, porque não é o Legislativo que executa o plano. É o Executivo. Então, nós vamos continuar a fiscalização, nós vamos continuar denunciando aquilo que precisa ser denunciado. O senhor cobrou no primeiro mandato? O tempo inteiro. Surtiu diferença? Inclusive, aqui no estado, nós conseguimos, pelo menos, denunciar o fato de que o Espírito Santo não cumpre o mínimo de 25% na educação, né? E que está tramitando hoje no STF. Então, assim, nós conseguimos mostrar, pelo menos para a sociedade, a caótica situação da educação que existe aqui no estado. Mas, deputado, deixa eu só tocar no ponto da escola viva, escola em tempo integral. O governador eleito esteve aqui no estúdio do Bom Dia, o Renato Casagrande, e disse que pretende continuar com o projeto e até ampliar mais escolas em tempo integral. A gente sente que há, entre os alunos que participam do projeto, da escola em tempo integral e dos pais, uma aprovação. Assim, a gente percebe que os pais gostam ali desse modelo. O senhor critica em alguns momentos que, olha, houve fechamento de escolas.
o governador ele disse que vai ampliar esse sistema. Olha só, eu espero, o problema não é a Escola Viva, o problema não é o projeto. A minha discussão nunca foi essa, em cima de que a Escola Viva é o problema. O problema é a forma com que isso está sendo implantado e o problema é o abandono das outras 400 e poucas escolas, porque é muito fácil eu dizer assim, olha, eu estou fazendo um projeto pontual aqui, nessa escola eu estou dando todo o financiamento, todo o suporte, ela está funcionando muito bem, mas a outra não tem quadro de esporte, a outra escola está caindo na cabeça dos alunos, a outra escola não tem nem biblioteca. Inclusive, o senhor comentou também de escolas fechadas, né? 41 escolas foram fechadas aqui e o turno noturno de mais de 130 escolas. Isso num universo, num estado que tem 61 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola e não se viu uma única ação, nenhuma campanha publicitária sequer para trazer esses meninos de volta. E em muitos lugares onde a Escola Viva foi implantada, uma das causas da evasão e da desistência foi a implantação, porque se implantou a Escola Viva e não se criou estrutura para que os alunos que não podiam ficar nessa escola pudessem ir para outra, porque uma questão, eu disse assim, olha só, a escola de tempo integral é uma luta histórica e está prevista no plano nacional e no plano estadual, mas antes de estar previsto escola de tempo integral, está previsto que você coloque 100% dos alunos de 4 a 17 anos dentro da escola. Então, assim, o que adianta eu dizer que eu estou oferecendo uma escola de tempo integral se eu estou expulsando alunos da escola, fechando turnos e escolas? Né? Deputado, eu me lembro do senhor no primeiro mandato, quando esteve aqui eleito também, o senhor falou muito dos gastos, até gastos internos da Assembleia, que o senhor era contra isso, que o senhor pretendia diminuir esses gastos até no seu gabinete. O senhor conseguiu fazer isso e acha que consegue ampliar? A Assembleia pode gastar menos ou não o gasto que deve gastar mesmo? Olha só, Manela, eu acho que logo 2 dias depois da minha eleição da outra vez, acho que você vai lembrar que você perguntou exatamente sobre o número de assessores. 18. Era 18 naquela época, agora são 19, aumentou, né? Ao invés de diminuir, aumentou. E eu reduzi do jeito que eu disse. Naquela época você me perguntou quantos eu achava que seriam necessários. E eu disse que eu acho que cerca de 10 eram necessários. Então eu reduzi pela metade aproximadamente. Fui contra quando propuseram aumentar um assessor por gabinete. Eu acho que nesse período eu economizei R$1.650.000, né? Porque eu tive essa redução. Eu economizo aproximadamente 70% da verba gabinete todos os meses, né? Que é aquela verba que é para os gastos de gabinete, gasolina do carro, papel, etc, etc. Esse dinheiro consegue ser aplicado em outro? Então, a Constituição, a lei não permite que eu diga para o governo aonde é que ele deveria colocar esse dinheiro. Deveria ser assim, né? Porque fui eu que economizei. Mas, assim, eu acho que o importante disso é como isso pode ser didático, né? Como isso pode ser pedagógico. Olha só, é possível você fazer um bom trabalho com muito menos dinheiro. E a Assembleia Legislativa tem muito a economizar. Aqui, né, costuma se divulgar o tempo inteiro que a Assembleia é uma das mais econômicas do país, e não sei mais o quê, e é realmente. Mas poderia ser muito mais do que é. Nós chegamos a propor, através de projeto de lei, a diminuição de número de assessores por gabinete. Poderia se reduzir o número de comissões na Assembleia, reduzir o número de comissionados nas comissões. Enfim, a Assembleia poderia economizar bastante, assim como as secretarias de governo também e outras instituições. Então, assim, eu acho que eu mostrei nesse período que é possível você economizar muito e sobrar dinheiro para outras áreas que são carentes. Né? Deputada, a gente... Vai lá que a gente vai encerrar, mas o senhor tem uma pergunta, porque tem um segundo turno aí para presidente, não é isso? Tem. Não, vou passar uma outra primeiro antes aqui, só uma sugestão do Alessandro, uma integração entre Senac e Senai nas escolas estaduais do ensino médio para os jovens já saírem prontos para o mercado de trabalho, já saírem inseridos, na verdade. Tem algum projeto assim nesse sentido? Olha só, o próprio Plano Nacional de Educação, como eu disse antes, né, ele propõe a criação de cursos profissionalizantes. Então, assim, como isso pode ser feito, isso depende dos estados têm autonomia para isso. Né? Então, eu acho que é uma boa ideia, pode-se pensar nisso, porque em vários lugares, em vários bairros, por exemplo, em vários municípios do interior, as pessoas querem muito cursos profissionalizantes. E na atual gestão, muitos desses cursos oferecidos pelo Estado foram fechados. É claro que alguns eram ruins e tal. Então, isso precisa ser revisto realmente, porque é possível que você tenha as duas coisas que você ofereça, porque quanto mais modalidades de ensino você oferecer, tanto melhor, porque você não tem uma sociedade, uma juventude homogênea, né? Os objetivos são diferentes.
Haddad, Bolsonaro, Bolsonaro, Haddad, quem é que o senhor vai votar aí? Inclusive, a pergunta do Suame aqui, de um professor de Santa Maria de Atibaia. Ô, Mário, olha só, perguntar assim, você vai votar em quem, né? Eu não sei, de verdade. Eu acho que essa eleição, nesse quesito, ela é uma eleição ruim, né? Eu acho que se perdeu uma grande oportunidade no primeiro turno de se avaliar 3 propostas, ao invés de transformar já o primeiro turno numa eleição plebiscitária. Eu acho os 2 candidatos ruins, né? Eu acho que até agora nenhum dos 2 deixou claro os seus compromissos com o Brasil diante da realidade que nós vivemos. Não adianta o discurso fácil assim, olha, você ameaça. Não, a ameaça é você. Eu proponho isso e aquilo de uma forma superficializada. Eu acho que nesse segundo turno, os 2 candidatos estão devendo à população brasileira o que é que eles têm de proposta efetiva e de compromisso com a Constituição, com as instituições, com a democracia, o que é que eles têm de compromisso efetivo e como uma ideia plausível e crível, como reduzir o desemprego nos próximos anos no Brasil, como resolver o problema grave e caótico da educação, da saúde e da segurança, qual o compromisso, no caso da educação, que eles vão firmar de executar o Plano Nacional de Educação, que é uma política de Estado e não uma política de governo. Então, assim, eu não tenho ainda, eu não escolhi em quem eu vou votar, apoiar no sentido de fazer campanha, não farei para nenhum, e eu estou aguardando ansiosamente que eles venham a público mostrar o que efetivamente eles estão propondo para a sociedade brasileira. Deputado. E se comprometer com isso. Deputado estadual mais votado, reeleito, 47.015 votos, Sérgio Majeski, do PSB. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia. O deputado falou muito sobre educação. A gente citou aqui, o Espírito Santo melhorou no IDEB, é o melhor do país em alguns índices, mas num cenário ainda de notas ruins nos índices que avaliam a educação. O deputado disse que ele acha que precisa ser feito para melhorar. Bom trabalho para o senhor nesses mais 4 anos aí como deputado estadual representando o povo do Espírito Santo. Obrigado, Bonella. Obrigado, Fabíola. Eu queria agradecer esse momento e agradecer a população capixaba pela confiança no meu trabalho. Eu agradecer muito e podem ter certeza que honrarei cada voto que recebi. Obrigada.